Olá, você que está acompanhando o nosso curso de redação, vamos explicar hoje como você pode calcular a nota da redação da Banca CESP, certo? Para a Secretaria do Estado de Pernambuco, nós temos aí o edital que foi lançado e o edital determina conforme a fórmula. E é essa fórmula que nós vamos estudar para entendermos como a sua prova será calculada para você ter aí a sua nota da sua prova discursiva para o concurso de Secretaria de Educação para professor, né, do Estado de Pernambuco, beleza? Então vem aqui comigo no material, você também que está nos acompanhando pelo YouTube, né, os seguidores do YouTube, eu agradeço aí a todos que estão acompanhando o nosso trabalho, estão curtindo, estão compartilhando para fortalecer o nosso canal. Então sem vocês nós não estaríamos aqui possibilitando esta aula, ok? Então vamos lá, como calcular a nota da redação CESP da Secretaria do Estado de Pernambuco, Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco 2022. Primeiro, nós temos uma proposta de redação. O texto proposto é: tendo como base o contexto social brasileiro, bem como a Constituição Federal de 1988, sobre o tema destacado, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. E aí ele estabelece aqui o máximo de 30 linhas, lógico que na prova também vem ali a sua folha de resposta definitiva com o espaço de 30 linhas, certo? Percebam aqui que o texto é dissertativo, então a grande tendência da Banca CESP é cobrar o gênero textual dissertativo apenas, ok? Não o gênero dissertativo argumentativo, como alguns alunos têm me procurado e procurado saber se realmente a Banca CESP vai cobrar esse gênero textual. Então a tendência, né, a probabilidade é que ele mantenha esse padrão de solicitar a proposta, dentro da proposta da prova discursiva, o texto dissertativo. A temática que nós fizemos aqui para essa situação hipotética de fazermos aqui um cálculo da nota do aluno, a temática é o direito à liberdade de expressão, certo? Em seu texto aborda os seguintes aspectos. Geralmente, a Banca CESP cobra 2 ou 3 aspectos que nós chamamos de tópicos também, certo? Aqui nós fizemos uma situação hipotética com 2 tópicos. Possa ser que na sua prova venha com 3 tópicos. E aí, como o edital está dizendo que a nota máxima da prova são de 30 pontos, se forem 2 pontos, se forem 2 tópicos, né, esses 2 tópicos serão divididos com notas maiores e uma nota menor será destinada para situações como o quesito de apresentação, como está aqui no material, olha, quesito de apresentação, estrutura textual e a escrita formal da língua portuguesa. Vamos aqui primeiro para os tópicos que estão relacionados à nota de conteúdo, certo? Esse NC é a sigla de nota do domínio de conteúdo em relação a cada tópico. O primeiro tópico aqui fala da importância social e individual do direito à liberdade de expressão. E aí ele estabelece qual é o peso dessa nota, 14 pontos. Depois, o segundo tópico, os limites do direito à liberdade de expressão, mais 14 pontos, somando aí o total de 28 pontos para a nota do domínio de conteúdo, certo? Então, a Banca CESP, ela discorre sobre essa linha, né, de um peso maior para o candidato aí que consegue mostrar um bom domínio do conteúdo e um peso menor para as outras situações que são os aspectos gramaticais, as questões aí da apresentação quanto à legibilidade. Então eu fiz aqui uma situação hipotética de 28 pontos para nota de domínio de conteúdo e 2 pontos restantes aí que serão atribuídos aí para os quesitos de apresentação, que é a legibilidade, então o cuidado com a escrita da sua letra para que ela seja bem legível, o respeito às margens também, aqui diz respeito à translineação do texto, né, em que você não pode ultrapassar a linha e nem deixar também a linha sobrando muito espaço, ok? Alguns candidatos fogem dessa margem, às vezes por dúvida de não conseguir aí fazer a separação silábica das palavras. Então, a margem, ela exige do candidato que ele tenha esse domínio também de fazer a separação silábica correta das palavras, por exemplo, que tem SC, 2 S, e aí ele, para fugir, né, dessa cobrança aí de separar corretamente as sílabas das palavras, ele acaba deixando espaço ou ultrapassando a margem, ok? Então, o cuidado, porque isso também será penalizado aí como erro
ultrapassar as margens. E por último aqui a indicação de parágrafos também, dentro dessa apresentação textual. A indicação de parágrafo significa aquele recuo que você tem que dar para indicar que você está iniciando um parágrafo, certo? Para quem está escrevendo é no lado esquerdo, é isso que a gente escreve da esquerda para a direita. E aí quando a gente inicia o nosso parágrafo, é interessante que você deixe sempre essa indicação, de parágrafos. E aí uma dica é você pegar o bocal da caneta e deixar geralmente esse espaço aí de um bocal da caneta para que possa fazer essa indicação de parágrafos, ok? Se não fizer essa indicação de parágrafos, o texto será considerado como um texto monobloco, em que ele tem só apenas um parágrafo e ele não estará fazendo a indicação dos parágrafos para mostrar aqui a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então isso também é muito importante, ok? Dentro da estrutura textual também a gente pegou aqui essas informações de uma outra proposta de redação cobrada pela Banca CESP. Ele cobrava apresentação e estrutura textual. Eu ainda acrescentei aqui a escrita formal da língua portuguesa, que também estará aí cobrando do candidato os domínios das regras gramaticais, certo? O uso da vírgula, pontuação, regência, concordância nominal, verbal, uso de crase e tudo mais, ok? A escrita formal da língua portuguesa, mantendo o registro, né, da língua formal e não o uso da língua coloquial e por aí vai, ok? A estrutura textual é relacionada à organização das ideias em texto estruturado. Quem está acompanhando o nosso material, o nosso curso de redação, nós fizemos uma aula sobre coesão textual justamente para corroborar com essa organização das ideias no texto, para deixar o texto bem estruturado, bem amarrado, com as organizações das ideias, com a organização das ideias bem amarradas, bem ligadas umas às outras, e quem faz isso são os elementos coesivos, beleza? Então, fechando aqui, 28 pontos com 2 pontos, chega aos 30 pontos, que é a nota máxima para essa prova discursiva. Na situação hipotética, nós temos aqui que o candidato, no primeiro tópico, ele atingiu 11,5 pontos, e no segundo tópico, 11,5 pontos também, mostrando esse domínio de conteúdo, né? E na nota do domínio de conteúdo, o candidato chegou a fazer 23 pontos, ok? Então, dentro desses 23 pontos, agora a gente vai analisar, no próximo slide aqui, como a fórmula ou o cálculo é feito, né? Esse cálculo é feito para chegar à nota final do candidato. Ele atingiu 23 pontos aqui, né, no material, olha só, 23 pontos, somando os 2 tópicos, ok? Mas aí agora vai descontar os erros que estão presentes, possíveis erros que possam estar presentes na prova discursiva. Mas vamos olhar primeiro aqui a fórmula NPD, no nosso material aqui, e no edital está bem descrito, bem delimitado, né, que NPD é nota de prova discursiva, certo? Então é a nota geral da prova, a sua nota final, ela está aqui, NPD é igual a NC, que é a nota relativa ao domínio do conteúdo, né? E NC foi 23 porque a gente pegou os 2 tópicos, tópico 1, 11,5, tópico 2, 11,5, somando os 2 dá 23 a nota do domínio de conteúdo. E aí, olha só como é que vai ficar agora. NC, que é a nota do domínio de conteúdo, menos 6. Olha o peso que a Banca CESP colocou aqui para a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Alguns concursos, eles colocam peso 4, peso 2, pesos 8, né? E aqui a gente tem um peso bem considerável aqui, que será descontado da nota que o aluno ele recebe a princípio, né, dentro aí do seu domínio de conteúdo. Então, no domínio de conteúdo, são 23 pontos menos 6 vezes. NE é o número de erros, né, que o candidato possa ter na sua redação. E esses erros podem estar voltados para os aspectos gramaticais, aqueles erros, 2 pontos lá que nós falamos, que estão voltados para esse aspecto, certo? A apresentação, estrutura textual, escrita formal da língua portuguesa, o domínio da gramática e tudo mais, certo? A legibilidade, como nós vimos, a indicação de parágrafos, o respeito às margens das linhas, certo? E aí,
será feito o seguinte: a nota de conteúdo 23 menos 6, que é o peso que a banca CESP escolhe, pode botar 4, 6 ou 8, então ela escolheu o peso 6, vezes número de erros, será o número contado pelos erros que o candidato teve, dividido pelo total de linhas, tá vendo? O número de linhas efetivamente escritas, então TL significa o total de linhas. Você vai ver aqui nessa conta que quanto maior for o número de linhas que o candidato conseguir escrever na redação, menos será o número, né, que será descontado para ele, certo? Então, vamos ver aqui para você entender melhor, porque a nossa dica é que você tente fazer as 30 linhas, certo? Quando nós fizermos aqui a conta, eu ainda vou fazer também mais uma outra situação hipotética para que você perceba que quanto menos linha, mais será o número aqui equivalente de erros, ele será maior para descontar aqui na nota final, certo? Então vamos lá, 23 foi o número, né? O número aqui a nota, né, relativa ao domínio de conteúdo, menos 6 vezes 9, que foi a quantidade de erros que o candidato teve. O candidato teve 9 erros, aí somando a todos os erros possíveis que vão estar lá na proposta da prova discursiva. 6 vezes 9, né, igual a 54. Então, o número de erros ele chega a 54 pontos. Olha só, 54 pontos, certo? Porque o peso que a banca CESP colocou foi o peso 6. Então, 6 vezes 9, 54, dividido aqui pelo total de linhas. Então, 54 dividido por 30 vai dar igual a 1,8. Então, perceba aqui, 54 dividido por um número cada vez maior, o resultado será bem menor. 54 dividido por um número inferior ao número 30 vai aumentar aqui o número, né, relacionado aqui ao número final do total de erros, que será descontado do número da prova. Então, perceba por que a diferença aí e por que a importância de você ocupar, de fato, perdão, as 30 linhas, ok? Então, vamos lá. A nota do candidato foi 23, né, no domínio do conteúdo, menos, agora, os 54 dividido por 30, né, igual a 1,8. Então, será descontado do candidato 1,8 dos 23 pontos que ele conseguiu aí com o domínio do conteúdo. A nota final dele fica 21,2. Agora, vamos aqui, já que você que compreendeu como é que vai ser feito aí o cálculo, né, como é que vai ser feito o cálculo da sua nota da prova discursiva, vamos ver agora uma outra situação em que o candidato ele não conseguiu escrever as 30 linhas, mas ele fez apenas 24 linhas, deixou 6 linhas em branco. Olha o que vai acontecer com esse candidato. 24 linhas sendo escrita, né? Você pega a mesma tabela aqui, o mesmo cálculo, né, que ele teve os 9 erros, então fechou com 54 a quantidade aqui, dividido agora não por 30, mas por 24. 54 dividido por 24, o número de linhas, ele chega a um total de 2,25. Olha a diferença aqui de 1,8, né? 1,8 para quem fez 30 linhas e 2,25 para quem fez 24 linhas. E aí nós temos aqui o resultado, que foi a nota do domínio de conteúdo 23 menos 2,25. O resultado ficaria então da sua NPD, né, que é a sua nota da prova discursiva. A nota final, a NPD, nota da prova discursiva dele ficaria com 20 pontos, ponto 75. Então veja que essa pequena diferença, né, de alguns décimos, né, isso pode fazer com que o candidato ele fique dentro da classificação ou fora da classificação. Ele pode até perder, né, um concurso aí para entrar dentro das vagas por causa dessa pequena margem aí de pontuação. Então, a nossa dica é que você faça as 30 linhas. Lógico que quanto mais se escreve, mais tem uma tendência ao erro, que poderia também aumentar aqui, ó, no número de erros quando for escrever mais. Mas aí o cuidado para que você possa dominar bem aí a escrita formal da língua portuguesa e conseguir se dar bem na prova da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Então eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a você que está sempre acompanhando aí o canal do YouTube, está acompanhando também as nossas aulas pelo curso de redação.
Um abraço a todos vocês e esperamos aí estar contribuindo para a sua aprovação no concurso da Secretaria do Estado de Pernambuco para professor do Estado de Pernambuco, e assim você vai ser com certeza nomeado, aprovado, e eu espero você aqui para estarmos trabalhando juntos para a educação do Estado de Pernambuco. Um abraço a todos.